O Garp foi um dos personagens mais fortes da sua época, sendo capaz de derrotar o temível Rox de Xebec. Então, um confronto inevitável contra aquele que herdou as vontades de Rox está prestes a acontecer. Além disso, uma nova pessoa misteriosa do passado irá aparecer. Então você quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje eu estou trazendo de volta os reviews de capítulo aqui no canal. Eu tive que parar porque eu não estava dormindo direito e isso estava fazendo mal para mim. Mas agora eu já estou melhor, então eu vou continuar trazendo aqui para vocês os reviews desse arco que tá incrível. E esse é o capítulo 1071, que já nos dá boas pistas do que vai acontecer na história e também uma batalha entre o Garp e o Barba Negra. Então assiste o vídeo até o final que você vai gostar. E também se você gostar do review e quiser mais aqui no canal, deixa um like que assim eu sei que você está gostando. E então agora vamos para o One Piece 1071. Então, eu fiquei um tempo sem fazer os reviews dos capítulos, então eu vou dar um contexto para vocês bem rápido sobre o que aconteceu até esse capítulo 1071. Depois que o Luffy chega em Egghead, conhecida como a Ilha do Futuro, ele se encontra com o Dr. Vegapunk, um incrível gênio que criou a maior parte, se não todas as tecnologias do governo mundial. Porém, mesmo ele sendo a pessoa mais inteligente do mundo, ele acabou descobrindo sobre informações confidenciais sobre o século perdido e o antigo reino. E por isso, mesmo sendo tão útil ao governo, ele passou a ser caçado pela CP0, a organização de inteligência mais forte entre a Cyberpol, que conseguiu invadir Egghead e está atrás da cabeça do Vegapunk. Entre os membros conhecidos da CP0 que infiltraram em Egghead, temos o Rob Lucci, que conhecemos em Water 7, e temos também o Kaku, que era um companheiro do Rob Lucci e que também conhecemos em Water 7. Isso acaba sendo muito interessante porque naquela época o Luffy enfrentou o Rob Lucci e o Zoro enfrentou o Kaku, e eles tiveram uma luta bem difícil. Mas agora com eles na mesma ilha, essa luta vai se repetir, apenas para mostrar como os Chapéus de Palha estão mais poderosos. O Luffy já começou a sua luta contra o Lucci, e mesmo o Lucci tendo despertado a sua fruta, o Luffy facilmente dominou a batalha. E pelo fato da CP0 estar atrás do Vegapunk, o Vegapunk pede ao Luffy que o ajude a fugir no seu navio. E assim então, todos eles correm para tentar partir da ilha. E então, o capítulo 1071 começa com Bartolomeu Kuma voando pelo mar com seu poder de Akuma no Mi que permite ele repelir qualquer coisa. Isso também inclui o próprio ar, fazendo com que ele tenha um grande impulso para frente. Com isso, o Kuma chega até o Red Port, batendo com toda a força na muralha da Red Line. Assim que as pessoas veem ele, todos entram em pânico e começam a fugir, dizendo que ele pode ter sido um escravo dos nobres mundiais, mas a sua programação é desconhecida e por isso ele é muito perigoso. Enquanto isso, o Kuma se levanta e caminha em direção ao símbolo do governo mundial, perto do elevador que liga a Mary Joyce. Nos capítulos anteriores, descobrimos que o Kuma, depois de ajudar os Chapéus de Palha a fugirem de Sabaody, ele se tornou um escravo dos nobres mundiais e perdeu toda a sua consciência, ficando em um estado catatônico, apenas seguindo as ordens sem questionar. E por causa disso, vendo o sofrimento do seu colega e amigo, o exército revolucionário atacou Mary Joyce e conseguiu resgatar o Kuma. Mas mesmo assim, ele já não tinha mais humanidade nenhuma. E assim que pôde, voltou correndo para Mary Joyce, provavelmente para cumprir a sua missão que ele está programado. A cena então corta para a ilha Egghead, onde os Chapéus de Palha estão tentando fugir da CP0 para salvar o Vegapunk.
o Rob Lute manda todos os seus subordinados a bloquearem todas as possíveis rotas de fuga do Vegapunk, e que eles podem até mesmo destruir navios se isso for preciso. O Lute comenta com seus companheiros que mesmo ele estando com os Serafins sob controle agora, será muito difícil pegar os Vegapunks, já que o Frontier Dome da ilha é um incômodo. E galera, esse Frontier Dome nada mais é do que uma fronteira em volta da ilha, e todos que cruzarem ela serão atingidos por um disparo de laser. E ouvindo isso, a Stussy, que é outra membro da CP0, comenta que parece que Lute não pretende obedecer à ordem da marinha de não atacar o Luffy, já que agora ele é um Yonkou, e entrar em conflito com um dos imperadores do mar poderia começar uma grande guerra. Mas o Lute apenas responde que não considera o Luffy como um Yonkou. A cena então muda mais uma vez, desta vez para o laboratório do Vegapunk. Todos os Vegapunks terminam de preparar e empacotar tudo o que precisam para a viagem e estão prontos para partir. Os 7 Vegapunks embarcarão juntos no Sunny, e aqui apenas não vemos o Atlas. E isso aconteceu porque provavelmente ele está sendo reconstruído ou reparado, já que ele ficou muito danificado depois que recebeu o golpe do Lute. O Vegapunk Shaka comenta que os agentes da CP0 já cercaram todas as saídas, que eles provavelmente também já tomaram os navios. Ele também fala que o Vega Force 01, que é aquele robô gigante que resgatou o navio do Chapéu de Palha no início do arco, que ele só pode voar dentro da ilha, então eles não conseguirão fugir com ele. Ao ouvir isso, o clone Lilith do Vegapunk pega uma arma e diz que eles precisarão lutar e se vingar do que fizeram com o Atlas, mas o outro clone Shaka diz que a prioridade agora é proteger o Vegapunk original. Ao todo, o Vegapunk tem 6 clones, que mais o seu corpo original existem 7 Vegapunks. Cada um dos clones representa uma personalidade que o Vegapunk original tem. A Lilith, que quer lutar contra os agentes, representa a maldade, enquanto o Shaka representa o lado bom, o lado mais sensato, que consegue pensar nas prioridades primeiro em vez das emoções. E enquanto os dois estão discutindo, o clone Pitágoras diz que há mais uma pessoa na ilha Egghead que pode ajudá-los. Mas o Vegapunk e Edson resistem em entrar em contato com essa pessoa, já que se ele os ajudar, ele não poderá ficar na ilha Egghead e também será caçado pelo governo mundial. Mas sem ligar pra nada, o verdadeiro Vegapunk pega o telefone e decide chamar aquela pessoa, dizendo que ele não liga porque ele está em grande perigo. A pessoa misteriosa então atende e fala com o Vegapunk, dizendo que o ajudará e que sempre esteve esperando essa ordem. Logo após essa pessoa confirmar, o Vegapunk Edson fica muito confiante e fala que agora vai ser fácil escapar. A Lilith diz então que os levará até o porto usando o robô gigante Vega Force 01, e todos se preparam para partir, com o Vegapunk chamando o Chapéu de Palha para irem o mais rápido possível até o seu navio. E aqui galera, quem será essa pessoa misteriosa que o Vegapunk pediu ajuda? Será que é alguém que a gente já conhece ou outro personagem novo introduzido agora na história? Como vocês devem saber, pelo Dendemushi tem como ver como o personagem que está falando do outro lado se parece. Os Dendemushi assumem a forma daqueles que ele ouve a voz, e pelo fato do quadro do Dendemushi estar mais escuro, escondendo a aparência desse personagem, que eu acredito que é alguém que a gente já conhece na história, senão não faria sentido esconder como ele se parece. E bom, eu tenho alguns palpites. O primeiro seria o Edward Weevil. O Weevil era um Shichibukai e dizia ser filho do Barba Branca. E por mais que isso possa ser questionável, foi dito que ele tem a mesma força que o Barba Branca tinha quando era mais jovem. Além disso, os dois se parecem bastante até um certo ponto. O que levanta uma questão é se o Weevil, na verdade, não é um pacifista criado a partir do Barba Branca. Vimos que é possível clonar pessoas como Serafins, por exemplo, que são clones dos Shichibukais originais.
mas por ele não ter a aparência exata e nem a mesma personalidade do Barba Branca, o Vegapunk simplesmente o descartou, e o governo o usou como um Shichibukai por causa da sua força. Uma coisa bem interessante é o símbolo nos medicamentos do Barba Branca quando ele estava doente. Esse símbolo é o mesmo da família Don Quixote. E isso faria todo sentido o Doflamingo ter arrumado os medicamentos para o Barba Branca, já que ele é um criminoso. Então ir em instalações de saúde do governo não é uma alternativa para ele, fazendo ele ter que buscar um tratamento no mercado negro. E se é o Doflamingo quem estava fornecendo os medicamentos, ele poderia ter roubado seu DNA e entregado para a Marinha. Então, se o Evil realmente for humano, criado artificialmente, existe uma chance que essa pessoa misteriosa seja ele. O outro personagem que eu também consigo imaginar é o Scooper Gaban. O Scooper Gaban foi um dos piratas que navegou junto com o Rei dos Piratas. Ele é um dos membros mais importantes da tripulação e seria muito interessante ter ele sendo introduzido agora. Muitos piratas da tripulação do Roger foram aparecendo na história, então Gaban, que é um dos mais importantes, provavelmente também vai ter algum papel. Além de que faria todo sentido o que o Vegapunk falou, que se ele os ajudar, o governo iria atrás dele. Como ele é um criminoso procurado por fazer parte da tripulação do Rei dos Piratas, se ele aparecer e mostrar que ainda está vivo, o governo com certeza mandaria a marinha para capturá-lo. Voltando então para o capítulo, de repente o Frontier Dome, que são as fronteiras de laser, é desativado misteriosamente, mesmo ninguém tendo feito nada. Isso faz a Lilith achar que tem mais alguém na sala de controle, mas o Vegapunk Pitágoras diz que os detectores não acusaram ninguém. A Cip-Zero, que estava lá fora, percebe que a fronteira foi desativada. O Lute se pergunta se isso é alguma armadilha, já que ela simplesmente sumiu. Mas, mesmo tendo suas desconfianças, o Lute, o Kaku e a Stussy usam a sua habilidade Geppo de andar no ar e se aproximam do laboratório do Vegapunk. Assim que eles entram, eles veem o Toussaint Sunny na entrada. E o Lute ordena que o Kaku destrua o navio. E quando o ataque do Kaku estava prestes a destruir o Sunny, alguém que estava dormindo lá dentro acorda e bloqueia o golpe. Esse era o Zoro, que estava furioso por terem atrapalhado seu cochilo. E galera, essa pra mim foi a melhor cena do capítulo. Se você se lembrar, foi assim também que o Zoro conheceu o Kaku pela primeira vez. Ele estava dormindo no Going Merry e o Kaku foi dar uma olhada no navio. Olha como Oda gosta de fazer referências. E claro que daqui vai sair mais uma batalha entre o Zoro e o Kaku. E eu só fico imaginando se o Kaku também despertou a sua fruta da girafa, o que seria bem interessante. Mas continuando, o Vegapunk Pitágoras consegue reativar o Frontier Dome. Mas já era tarde demais, porque a Cip-Zero já estava lá dentro. E o Kaku já estava enfrentando o Zoro para destruir o Sunny. Vendo isso, a Vegapunk Lilith pega uma arma toda empolgada e diz que está pronta para o combate. E bom galera, eu não sei de vocês, mas a Vegapunk Lilith parece muito suspeita. Eu desconfio que foi ela quem desativou a fronteira apenas para a Cip-Zero entrar e ela se vingar pelo que eles fizeram com o Vegapunk e Atlas. Porque se você perceber, ela já estava querendo lutar desde o início. Então isso aí pra mim tá um pouco suspeito. Temos então todos os chapéus de palha reunidos se preparando para partir. O Luffy, o Chopper e o Jinbe se reúnem com a tripulação, mas a Bonnie não está com eles. A Robin também percebe que o verdadeiro Vegapunk desapareceu. E nesse momento, a cena muda para outro local do laboratório, onde podemos ver que a Bonnie está perseguindo o verdadeiro Vegapunk. A Bonnie ataca o Vegapunk, mas ele implora que ela apenas o ouça. A Bonnie então grita com ele, perguntando se ele consegue voltar o seu pai ao normal. O Vegapunk então responde que não pode fazer o Kuma voltar, mas há uma razão por trás disso. E bom, o pai da Bonnie é o Bartolomeu Kuma, que foi transformado em um pacifista pelo Vegapunk e que aparentemente está em uma missão.
O Vegapunk disse que existe uma razão para o Kuma estar assim, e vendo o Kuma no começo do capítulo tentando escalar a Red Line para chegar a Mary Joyce, me faz pensar que o Vegapunk programou o Kuma para fazer aquilo que o Gigante de Ferro do Antigo Reino não conseguiu fazer. O Gigante de Ferro foi um robô lendário que escalou a Red Line e atacou Mary Joyce há 200 anos atrás. O real motivo para ele ter feito isso ainda não foi revelado, mas o Vegapunk vem estudando esse robô há muito tempo. O interessante é que ele foi construído há 800 anos atrás, no século perdido. E ele estava inativo, mas por algum motivo ele foi ativado novamente há 200 anos e atacou Mary Joyce. Então com certeza tem algum mistério aqui, e a missão do Kuma talvez seja justamente conseguir fazer aquilo que o antigo Gigante de Ferro estava procurando fazer. Com isso, o capítulo corta para a tripulação dos piratas do Kid. Eles estão se aproximando de uma ilha e encontram um peixe enorme. O Killer então pega um mapa e chama o Kid. Ele fala para o Kid acordar porque eles estão chegando no Lar dos Gigantes, na ilha de Elbaf. Vemos uma enorme silhueta de uma ilha na névoa e o Kid fica muito animado. E bom galera, o Kid chegando em Elbaf agora, depois de dizer que iria atrás da pessoa com cicatriz de queimadura, e o Vegapunk falando para o Chapéu de Palha que o Jaguar de Sal sobreviveu ao ataque do Aokiji, me faz acreditar que esse homem com cicatriz de queimadura só pode ser o Jaguar de Sal, que reuniu todos os livros de Ohara e levou até Elbaf. E pelo fato da ilha de Ohara estar em chamas aquele dia, ou até mesmo por alguma queimadura de gelo, já que ele foi congelado, ele pode ter ficado conhecido como o homem com uma cicatriz de queimadura. O Kid fala que essa pessoa poderia ajudar sobre os poneglyphs, talvez decifrando eles. E com os livros de Ohara, ele com certeza teria esse conhecimento. Então está praticamente confirmado que aquele com cicatriz de queimadura é o Sal, o gigante que salvou a Robin quando ela ainda era uma criança. Continuando então, o capítulo muda agora para a base da Marinha G14. A vice-almirante Doll está discutindo com o Garp no Dendemushi. Ele quer tropas para atacar a base do Barba Negra e resgatar o Kobe, que acabou sendo sequestrado. Mas a Doll diz que todos os navios devem ir para a ilha Egghead, e por isso eles não podem gastar suas forças em nenhum outro lugar agora. Nesse momento, enquanto eles estão conversando pelo Dendemushi, o Garp diz para ela que não tem problema porque ele acabou de chegar. Então, do lado de fora da base G14 da Marinha, o navio do Garp aparece. Assim que ele aparece, o Helmeppo grita para ele chorando que o Kobe foi sequestrado e ele não pôde fazer nada para ajudar. O Garp então manda ele parar de chorar e manda ele entrar no navio, porque eles irão direto para a ilha Hachinosu, a base do Barba Negra, para acabar com esses piratas e salvar o Kobe. Isso com certeza vai ser algo insano, eu já fiquei até empolgado com isso. O Garp ir até Hachinosu significa que ele vai enfrentar o Barba Negra para resgatar o Kobe. Eu só espero que isso não cause a sua morte. O Garp é um dos personagens com mais chances de morrer na história. Ele é alguém da antiga geração que já não tem um papel tão grande mais. A morte dele serviria como um incentivo a mais para o Luffy querer derrotar o Barba Negra. Além disso, isso também faria o Kobe sentir um ódio gigante por ele, fazendo com que o Luffy e o Kobe se unam para acabar com o Barba Negra, fazendo um paralelo da batalha contra o Rox, onde o Roger e o Garp se uniram para derrotar o Rox de Zebek. Seria muito interessante, mas também triste ao mesmo tempo. Mas também esse encontro entre o Garp e o Barba Negra pode revelar mais sobre o que aconteceu em God Valley, ou até mesmo mais sobre o Rox de Zebek. O Barba Negra parece saber bastante sobre o Rox, e o Garp já o enfrentou. Então esse encontro ainda tem muito que revelar, e tenha certeza, o que acontecer aqui mudará o One Piece para sempre.
E bom galera, que capítulo bom foi esse? Na verdade, esse arco inteiro tá incrível. Eu fico até triste de saber que eu tive que parar os reviews por um tempo. Mas comenta aqui o que você achou desse capítulo, se você está gostando do arco e o que você acha que vai acontecer com o Garp. Acha que ele vai morrer? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal que eu vou estar trazendo os reviews de todos os novos capítulos. Também deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo que goste de One Piece. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima.